Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo onde eu vou responder aqui aos comentários pendentes deixados por todos vocês aí desse lado. Já há algum tempo que não o faço, eu vou responder aqui aos comentários e depois, quando o vídeo estiver publicado, vou obviamente responder a cada um dos comentários com o link deste vídeo. Desta forma, a pessoa que deixou o comentário vai saber que tem a resposta neste vídeo e o vídeo pode ajudar ou dar ideias a muitas outras pessoas com automações ou com respostas a questões que elas próprias também possam ter. Portanto, sem mais demoras, vamos a isso. Ora bem, começamos aqui com uma questão acerca de portões. Qual a melhor solução para portões em 2026, tanto para a abertura e depois para a detecção do estado? A minha recomendação neste momento é usar Shelly 1 Mini Gen 3 ou Gen 4, para fazer obviamente a abertura do portão e o fecho, e usar um Shelly Blue Door Window, portanto o sensor Bluetooth da Shelly, para fazer a detecção. O sensor é Bluetooth, não há fios envolvidos, o consumo de pilha é muito baixo, podem colocá-lo facilmente em qualquer sítio do portão, ele vai estar junto do Shelly, portanto vai usar o Shelly como gateway Bluetooth sem qualquer problema, e é uma solução económica, é uma solução fácil de instalar e fácil de utilizar, portanto é a minha recomendação. Depois temos aqui mais um comentário. O comentário é algo grande, eu já o li e vou resumi-lo. Basicamente a pessoa está aqui a comentar num vídeo onde eu mostrei como usar um Shelly para controlar um contactor, ok? E está a agradecer porque de facto funcionou para a situação dele. No entanto, está-me a questionar qual é que é o consumo de uma bomba de calor para aquecimento das águas mensalmente. Portanto, o comentário está aí, se quiserem agora pausar o vídeo para ler por completo. No entanto, eu vou responder à pessoa, porque obviamente ela saberá a pergunta que colocou. Basicamente, o feedback que eu posso dar é o seguinte: eu tenho uma bomba de calor instalada há já 1 ano e 3 meses, e o valor de cerca de 10 euros por mês que lhe disseram está adequado, ok? Eu posso lhe dar dados concretos. Desde o início do ano, portanto, desde o dia 1 de janeiro até ontem, e ontem é 15 de julho, a minha bomba de calor consumiu 417 kW. Se eu multiplicar os 417 kW pelos 13 cêntimos e meio que pago por kilowatt de fatura, vai-me dar um valor ali a rondar os 55, 56 euros. Dividindo isso por 6 meses ou 6 meses e meio, dá-me um valor de cerca de 9 euros, ok? Claro, é sem IVA, à fatura depois é aplicado o IVA e os impostos, etc. Portanto, vai bater mais ou menos nos 10 euros. Claro que depois também há meses onde gastamos menos, meses que gastamos mais. Eu não estou aqui a fatorizar, obviamente, a minha produção fotovoltaica, estou a falar de números específicos. Eu tenho um Shelly Plug a medir o consumo da bomba de calor, a própria bomba de calor faz essa medição e eu comparo regularmente e bate certo com o que o Shelly está a medir. E, portanto, o valor mensal ronda esse valor. É importante perceber também como é que a bomba de calor está configurada, porque é possível que dê para ainda optimizar um pouco mais este custo. Depois tudo tem a ver com o modo de funcionamento da bomba de calor. Eu, por exemplo, tenho a minha bomba no modo conforto, o que quer dizer que a água está sempre à temperatura que eu defini, que no meu caso são 50 graus, e portanto é possível que dê para optimizar consoante não se tenha a bomba no modo de conforto, se tenha a bomba no modo económico, e ela possivelmente não ligará tantas vezes para aquecer, etc. Mas eu prefiro ter a bomba no modo de conforto para ter a água sempre disponível. Posso lhe dizer que o aquecimento da água é feito em mais de 90% das vezes no modo de bomba de calor, portanto não usa a resistência elétrica. Ela tem resistência elétrica para dar um apoio quando a água é gasta muito rápido, quando tomamos mais banhos seguidos ou assim. Obviamente que a resistência elétrica liga para ajudar a que a água aqueça mais rapidamente, e uma vez por semana tenho a bomba configurada para aquecer a água até aos 65 ou 70 graus. É a função de proteção anti-legionela. Não é que aqui em casa a água esteja parada, porque obviamente todos os dias é utilizada a bomba de calor, mas eu prefiro ter essa segurança e tenho a proteção contra a legionela ativada. Vai gastar ali sempre mais um bocadinho todas as semanas, não é muita, a bomba está sempre nos 50 graus, vai aquecer até aos 65. Portanto, a resistência elétrica está ali ligada o tempo que seja necessário para aquecer esses 15 graus adicionais, mas também não será muito tempo, e é só
uma vez por semana. No modo de funcionamento normal de bomba de calor, ela gasta entre os 320 e os 400 watts a nível de consumo instantâneo, ok? Depois lá está, vai depender do tempo que esteja ligada para fazer o aquecimento. Uma bomba de calor, no modo de bomba de calor normal, faz um aquecimento de água um bocadinho mais lento do que, obviamente, uma resistência elétrica. Portanto, é preciso também fatorizar isso, mas lá está, também tem um consumo elétrico muito mais baixo. Mas o valor que lhe referiram está dentro daquilo que é expectável, obviamente que também interfere o valor que pague pelo kilowatt na sua comercializadora de energia. Isso também é importante terem atenção. Ora bem, temos agora aqui um comentário sobre controle de stores. Tenho um store que já é controlado por comando. Na parede tenho um interruptor de clique que funciona na seguinte sequência a cada clique. Sobe, para, desce, para, sobe, ou seja, pelo que estou a perceber, semelhante a um portão de garagem. Neste interruptor só ligam 2 fios. A fase e o neutro passam na caixa, mas seguem diretos para o motor. É possível instalar o Shelly 2PM neste cenário? Obrigado. Ora bem, aqui há uma consideração importante a fazer, que é o Shelly em si é capaz de controlar este tipo de persiana, ou seja, este tipo de botão. É só na aplicação da Shelly dizermos que o tipo de botão que tem é este. Qual é que é aqui a questão? Se nesse interruptor só ligam 2 fios, eu penso que essa persiana seja controlada tal e qual como um portão de garagem. Ou seja, a própria persiana recebe, em algum tipo de controlo eletrónico, algum tipo de placa eletrónica, recebe esse input. Ou seja, não é pela tradicional ligação elétrica, onde numa persiana tipicamente o que se tem é uma fase geral e depois 2 fios. A fase geral, consoante alimenta um fio ou alimenta o outro, o motor, consoante recebe a fase de um dos fios ou do outro, vai rodar numa direção ou vai rodar na outra. Refere-me aí que o store já é controlado por comando. Eu penso que se calhar possa também ser um comando remoto. Ou seja, nessa situação, o store já terá uma placa de controlo e o controlo é feito tal como se fosse um portão. E esses 2 fios, na realidade, fazem exatamente a mesma coisa que um botão de pressão, um botão de parede de um portão de garagem. Quando encostam, dão a instrução à placa para ela controlar o store. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que no Shelly 2PM não há forma de nós identificarmos qual é que é a abertura e qual é que é o fecho, ok? Além disso, parece-me que esses 2 fios encostam sem qualquer tipo de tensão, ou seja, estamos a falar de um controlo por contacto seco. Se nós passarmos corrente para esses fios, o mais certo era queimar a placa do motor da persiana. Isto é o meu entendimento. Portanto, aquilo que eu aconselho é, em primeiro lugar, tente perceber junto do fabricante ou do instalador da persiana qual é que é o esquema de ligação da persiana, porque no manual de instalação ou no esquema elétrico com certeza terá lá essa informação. Depois, se realmente se confirmar que é desta forma e que tem o controle então por contacto seco, o Shelly 2PM não vai funcionar. Há uma forma de controlar esses stores, que é usando um Shelly 1, ou seja, o Shelly que se coloca nos portões. Só que aí não vai ter o controlo da subida e da descida, ou seja, não vai conseguir olhar para a aplicação e mandar o store abrir ou mandar o store fechar. Vai fazer o mesmo controlo que faz com o botão, ou seja, ele vai sempre controlar de acordo com o último estado da persiana, ok? E portanto, e lá está, e dessa forma não consegue sequer saber se a persiana está aberta ou se está fechada, a menos que obviamente coloque algum tipo de sensor, um Shelly Blue Door Window, por exemplo, no fundo da persiana e consegue pelo menos saber se ela está aberta, quer seja na totalidade ou não, ou se está fechada. Dessa forma consegue fazer, ou seja, aqui a instalação seria idêntica à instalação de um Shelly 1 ou Shelly 1 Mini num portão. Agora, o Shelly 2PM, pelo que eu estou a ver da sua descrição, não será possível colocar no seu caso. Continuando aqui, queria substituir um relógio que tenho numa calhadinha de um quadro. Gostaria de saber se posso usar um destes. Um destes será um Shelly. O comentário é feito num vídeo já antigo onde eu falo sobre o Shelly 1 e 1PM Plus. Atualmente já não seria o Plus, seria o Shelly 1 ou 1PM Gen 3 ou Gen 4. E portanto, gostaria de saber se posso usar um destes para substituir o relógio ou manter este relógio que tenho e usar sempre em on. O relógio é para iluminação de jardim. Ora bem, pode.
Tipicamente, nestes casos, o que se faz é remover por completo o relógio, ou seja, o Shelly passa a funcionar como o relógio. O que acontece é que o relógio, por norma, através ou vindo de um disjuntor, recebe alimentação e deixa sair a alimentação para as lâmpadas. Sendo que o relógio, no modo de relógio, só deixa passar a corrente naquelas horas, ou se acionar o modo de sempre ligado, ele vai deixar sempre passar corrente, ok? Portanto, sim, é só retirar o relógio, identificar qual é que é a fase de entrada, alimentar o Shelly, e a saída para a lâmpada vai ligar no O do Shelly. Pode usar um Shelly 1 Gen 3 ou 1 Gen 4, ou se quiser ter a monitorização do consumo das lâmpadas, pode usar um Shelly 1 PM Gen 3 ou Gen 4 e desta forma tem o controle, eliminando por completo o relógio, e pode criar, obviamente, os agendamentos, temporizadores diretamente no próprio Shelly. Mais um comentário: instalei o Mongoose OS no meu Shelly 2PM e funcionou perfeitamente. Entretanto, no HomeKit aparece closed quando a persiana está aberta. Como ajusto isso? Ora bem, este comentário foi deixado num vídeo já também algo antigo, onde eu mostrei como é que vocês conseguem ter o controlo de persianas com Shelly no ecossistema Apple Home ou Apple HomeKit. Isto porque, à data que eu lancei este vídeo, os Shellys ainda não eram diretamente integráveis na Apple Home, ok? Agora, já o podem ser através de Matter, ok? Mas na altura ainda não era, e era necessário então instalar o Mongoose OS, que é um firmware alternativo que expunha então os Shellys ao ecossistema da Apple. Eu sou muito sincero, eu já não tenho nenhum Shelly configurado desta forma. Aliás, eu configurei o Shelly mesmo para gravar o vídeo, para mostrar o processo, e depois tornei a reverter para o firmware original. No entanto, eu julgo que isso basta aceder ao endereço IP do Shelly nas opções de configuração e é possível que dê para fazer essa alteração. Mais um comentário: viva, obrigado pelos excelentes vídeos, obrigado por estarem desse lado a ver também. Será que dá para fazer vídeo a explicar o porquê de ter Zigbee ou Tuya ou só Shelly? Vantagens, diferenças e porquês? Obrigado. Ora bem, eu tenho já um vídeo com isso, eu vou deixar em resposta a este comentário. Tenho um vídeo onde falo sobre como começar uma Smart Home, onde basicamente abordo isto. No entanto, a minha opinião sobre isto é que não é one size fits all, ou seja, não é uma solução genérica para todos. Não é só Zigbee ou só Wi-Fi, só Bluetooth. O ideal é utilizarmos de acordo com aquilo que precisamos. Por exemplo, para sensores de porta, sensores de movimento, se calhar é um bocadinho mais recomendado Zigbee ou Bluetooth, porque gastam muito menos pilha, tipicamente são equipamentos que funcionam a pilha ou bateria, têm tempos de resposta mais rápidos. Depois, para outro tipo de utilizações, como por exemplo lâmpadas, stores, portões, etc., já poderemos usar o Wi-Fi. Acho que depende também da utilização que queremos dar, mas nesse vídeo eu dou aí algumas dicas e pode eventualmente ajudar nesta decisão. Continuamos para quando um vídeo sobre o Shelly LoRa Add-on, o módulo de add-on de comunicação da LoRa. Ora bem, data exata não tenho, mas posso adiantar que já tenho aqui os LoRa Add-ons em casa, já há algum tempo, confesso, mas ainda não tive tempo de fazer o vídeo porque, obviamente, isto sendo um add-on que permite comunicações em mais distância, eu quero fazer um vídeo onde mostro isso mesmo. No entanto, eu estou a lançar e a gravar este vídeo a meio de julho e daqui a sensivelmente um mês vou de férias e, dentro do que me for possível, eu gosto de deixar algum conteúdo agendado e tenho planeado lançar o vídeo com os LoRa Add-on ainda entre julho e agosto, ok? Não estou a garantir, pode eventualmente o plano sair furado e eu só conseguir lançar mais tarde, mas tenho planeado que o vídeo com os LoRa Add-on saia até ao final de agosto, não sei exatamente a semana. É possível, vamos ver, também de acordo com outras coisas, outros compromissos que eu tenho aqui assumidos também para lançar vídeos com outras marcas. Vamos ver se é possível ou não, mas ele vai sair num limite muito grande, garantidamente até ao final do ano vai sair o vídeo, mas com certeza sairá mais cedo. Mais um excelente vídeo, obrigado. Quero trocar um relógio que controla um contactor de motor de piscina por Shelly Pro 1. Podes ajudar? Ora bem, a melhor ajuda é mesmo o vídeo onde deixou este comentário. Eu já mostro nesse vídeo como é que se faz a instalação do Shelly a controlar o contactor. O facto de ter o relógio acaba por ser simples, é retirar o relógio,
e colocar o Shelly. Está feito. Portanto, o relógio há de receber o input, portanto a fase, e há de deixar passar a corrente ou não para o contactor, e depois aquilo que o contactor está a controlar é alimentado ou não. Aqui é igual, é retirar o relógio e colocar o Shelly, que depois vai acionar o contactor. Agora aqui um comentário no vídeo do painel de controle Android da BeeSeed. Com isso, consigo substituir o videoporteiro. A ideia seria comprar um videoporteiro como o da Tapo e ver aí a imagem quando tocam a campainha. É possível? Quem diz a Tapo diz qualquer outra marca que seja compatível. Ora bem, aqui a base é, este painel de controle é um painel de controle Android. Tem Play Store. Vocês conseguem instalar lá, teoricamente, qualquer aplicação de Smart Home. Sabemos que às vezes, neste tipo de equipamentos, podem encontrar-se ali algumas incompatibilidades e as aplicações por vezes podem não funcionar. Neste caso, a da Tapo até já vinha lá pré-carregada, portanto, falando especificamente da Tapo, não deverá ter problemas. Portanto, eu diria que sim, é possível, desde que a aplicação do videoporteiro permita ser instalada neste dispositivo. A partir daí estamos a falar de um dispositivo Android. Ou seja, quando nos tocam a campainha, em teoria, se eu tiver a aplicação instalada no meu telefone, eu vou receber uma notificação e entro na notificação ou na aplicação e vejo quem é que está do outro lado. Aqui é igual. Quando tocam a campainha, vai aparecer uma notificação no ecrã e conseguimos ver. Agora, há a questão de é possível que não dê para aparecer automaticamente, porque lá está, estamos a falar do comportamento da aplicação Android e é possível que seja sempre necessário carregar na notificação para a imagem aparecer. Mas para ver a imagem, desde que a aplicação corra sem problema no painel de controle, não deverá ter nenhum problema. Ok? Dois últimos comentários. No caso de não chegar o Wi-Fi à garagem, qual a opção mais simples e prática para resolver esta situação? Previamente, obrigado pela resposta. Ora bem, estamos aqui a falar da instalação, ou melhor, este comentário foi deixado aqui num vídeo de instalação do Shelly 1 Mini. Agora, aqui a pergunta pode ter duas leituras. No caso de não chegar o Wi-Fi à garagem, qual a opção mais simples e prática para resolver a situação? A minha questão aqui é qual situação? A questão de não ter Wi-Fi na garagem? Se for isso, a minha recomendação é instalar um repetidor de sinal que consiga apanhar o sinal de sua casa, possivelmente, onde tem o seu sistema Wi-Fi, o seu router, e consiga fazê-lo chegar até à garagem. Pode também, se for possível, passar um cabo desde o router até à garagem e colocar um ponto de acesso dedicado na garagem e assim garantia total estabilidade na ligação, não estava dependente da repetição do sinal. Colocar um sistema Wi-Fi melhor em casa que permita ter um sinal reforçado também na zona da garagem, teoricamente no exterior, um sistema Wi-Fi mesh, por exemplo. Agora, se a pergunta for, no caso de não haver Wi-Fi na garagem e de não haver hipótese de lá ter Wi-Fi, qual é que é a opção mais simples e prática para colocar lá, por exemplo, um Shelly na garagem? Aí acaba por não fazer muito sentido. Se não consegue levar o Wi-Fi até à garagem, acaba por não fazer sentido ter um Shelly. Até poderia ter um Shelly de terceira geração ou quarta geração que se consegue ligar diretamente por Bluetooth aos Shellys remote, portanto aos botões de controle da Shelly, mas aí seria a mesma coisa do que controlar com o comando tradicional do motor de portão, portanto da garagem. Por isso, eu julgo que a sua questão seja mais no seguimento daquilo que eu respondi anteriormente e, não havendo Wi-Fi na garagem, como é que se lá consegue ter? São essas as opções. Se for a segunda parte, ou seja, colocar um dispositivo destes sem Wi-Fi, muito honestamente, eu acho que acaba por não fazer muito sentido. Porque o objetivo de colocarmos um dispositivo destes a controlar o portão é criar automações, criar métodos de controlo facilitados alternativos. Agora, colocar um Shelly numa garagem para pararmos à frente da garagem, agarrarmos no telefone, abrirmos a aplicação e carregarmos no botão para abrir o portão, mais rapidamente agarramos no comando tradicional e abrimos o portão. Portanto, se não tem Wi-Fi e se quer colocar um Shelly ou algo deste género, a alternativa é continuar a usar o comando, ok? Último comentário. Boas, excelente vídeo. Dá para instalar esse Shelly com 2 comandos de store para comandar um único motor de persiana tipo comutação de escada. Isto foi um comentário deixado aqui no vídeo do Shelly Shutter. Ora bem, tecnicamente, dá, e eu não posso dar outra resposta a não ser esta, dá, ok?
Agora, é preciso ter atenção a uma coisa, depende do tipo de interruptores que se vai usar. Se forem usados interruptores de pressão ou Shelly Wall Switch, aqui não há problema, ok? Se forem usados interruptores típicos, portanto, interruptores de persiana com encravamento mecânico, ou seja, tem um botão para abrir, um botão para fechar e quando carregamos num, o outro alterna e vice-versa, aí já não recomendo que seja feito. Porquê? Porque a forma como isto é feito é muito simples. Nós ligamos o Shelly a um dos interruptores, uma instalação típica, e depois o segundo interruptor vai ligar nos mesmos sítios onde o Shelly liga ao primeiro interruptor. Portanto, o Shelly tipicamente liga ao interruptor através do L e depois para cada um dos botões ligamos no S1 e no S2. O que teria que ser feito era ligar os mesmos polos do Shelly ao outro botão e assim ficamos com dois interruptores a interagir com o Shelly. Mais uma vez, se forem interruptores de pressão do tipo wall switch, por exemplo, ao carregarmos seja em qualquer dos interruptores for, ele vai enviar a instrução para o Shelly e está feito. Se eu for ao outro interruptor, carrego, mesmo que a instrução seja a mesma ou que seja a instrução contrária, não há problema, o Shelly vai assumir isso porque o interruptor anterior não está a enviar nenhuma instrução, ok? Qual é que é o problema se usarmos interruptores tradicionais com encravamento mecânico? Se eu vou a um interruptor e digo que quero fechar a persiana, esse botão vai estar pressionado no modo de fechar, por exemplo, que significa que a fase vai estar a enviar corrente através desse fio, através de um dos inputs, para o Shelly, ok? E, portanto, isso vai estar a ser feito dessa forma. Se eu vou ao outro botão e digo que quero fechar a persiana, como o interruptor anterior está a enviar corrente através do input para abrir e eu vou enviar corrente através do input para fechar, isto pode fazer com que o Shelly não consiga lidar e desligue, ou fique offline, ou até queime, ou pior, pode fazer com que o motor da persiana também queime, ok? Porque dependendo de como é que estão feitas as ligações, ou dependendo do tipo de segurança que os motores tenham, isto pode dar problemas. Por isso, se forem interruptores de pressão, se forem wall switches, eu diria que não há problema. Se for dos outros interruptores, eu não aconselho. Em todo o caso, eu não aconselho de todo a fazer isto. Se quer controlar uma persiana através de um interruptor adicional, a forma mais fácil é coloca o Shelly Shutter associado a um interruptor de persiana normal e no outro sítio onde quer ter um segundo interruptor, coloca, por exemplo, um Shelly Wall Switch ou um Shelly Blue Wall Switch, com 4 botões e, através da aplicação, cria regras, portanto, cria cenários onde diz que quando carrega num botão a persiana abre, quando carrega no outro botão a persiana fecha. E desta forma, fisicamente, nunca tem ligados dois interruptores ao mesmo Shelly e reduz aqui a 100% o risco de haverem problemas com esse controle. E ficamos por aqui hoje. Espero que estas respostas tenham sido úteis e vos tenham dado jeito aí desse lado para tornarem as vossas smart homes sempre mais smart. Se gostaram, já sabem, deixem o vosso like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal e ativem as notificações. Obrigado e até ao próximo vídeo.